Ok, então, minha gente, mais uma vez aqui, a gente está com vocês aqui, voltando depois de quase 2 meses, tivemos a paralisada aí, depois de dezembro, depois de Natal, e com 4 convidados aí, 4 cargas pesadas aí, vamos dizer assim, empresários e gente da área de imigração, a advogada Flávia. Eu vou primeiramente iniciar tentando introduzir os 4. No caso, eu vou começar pelo Carlos Barbieri, jornalista, uma pessoa muito ligada, atenada nessa área aí, todo dia de consultoria, fundador da Oxford Group, na área da Flórida. Em segundo lugar, gostaria de apresentar o Fernando Faisando, um empresário aqui da Califórnia do Sul. Sua empresa Pontual Money Transfer está localizada em Manhattan Beach, que vem se destacando muito com seu aplicativo YouSend, que tem demonstrado que realmente está a todo vapor aí com sua tecnologia. Tatiana Mandelli, que é uma empresária, dona de várias lojas, tanto no Brasil quanto a USA. A Tideli, eu acho que é móveis, se eu não me engano, não é isso, Tatiana? Somos a maior fábrica de móveis de área externa do Brasil. E a nossa empresa tem 30 anos e a gente tem 5 anos que está entrando no mercado americano. E, por último, gostaria de introduzir aí, conheço também pessoalmente, assim como o Fernando, a advogada de imigração. Eu vou falar o sobrenome Santos, viu, Flávia? Porque o terceiro nome já é um pouco complicado. Flávia Santos. Flávia Santos tá bom, tá ótimo. Então, vamos tocar a bola então aí. A Sou Brasil, como muitos sabem, não tem pauta o tema político. E aqui também não temos interesse de falar de política. Então, a gente vai falar em fatos, coisas que realmente estão aí acontecendo. Nossa pauta sempre foi do interesse da comunidade, o que está acontecendo, que está influenciando a vida dos brasileiros aqui. Então, a gente vai falar um pouco de economias, perspectivas, um pouco de imigração, mas, obviamente, vamos tentar deixar de lado essa questão política em si, né? Então, eu vou começar pelo seguinte, aí a gente teve aí um ano aí, 2020, muito difícil para todo mundo, enquanto, por outro lado, foram oportunidades para outros. Eu gostaria de saber o seguinte, vou começar por Carlos. Muita gente especula que os Estados Unidos vai estar quebrado depois dessa pandemia. É verdade, Carlos? Olha, vê o seguinte, realmente os Estados Unidos nunca teve um nível de endividamento público como agora. Nós estamos com 46% acima do PIB de dívida pública, tá? Nosso PIB está em 21 trilhões e a dívida já aumentou em 7 trilhões aí durante a pandemia e vai aumentar mais 2 agora. Mas isso não quebra os Estados Unidos, porque do ponto de vista da dívida pública, se tiver gente querendo comprar os seus títulos, o Japão tem 220% do PIB em dívida. Então, do ponto de vista macroeconômico, seguramente não é um grande problema. Do ponto de vista microempresário, aí o Faisano e a Tatiana vão poder falar melhor, as empresas, várias sofreram durante a pandemia, principalmente o pessoal ligado mais à área de entretenimento, restaurantes, etc., mas a injeção de capital que foi feita nos Estados Unidos foi de tal ordem que você só comparar com a Europa. A Europa colocou 750 bilhões de euros para reequacionar a sua área econômica. Os Estados Unidos já colocou 7 trilhões e vai chegar a quase 10. Então, é um país que está com uma liquidez plena, até mais do que deveria. A Bolsa está explodindo, não porque tenha grande perspectiva em algumas empresas, mas porque o pessoal pôs dinheiro lá, certo? Então, eu não creio que os Estados Unidos deixe de ser, logicamente fora a China, que é o concurso, o país que mais vai sair rapidamente dessa crise com um desenvolvimento econômico fabuloso nesse próximo ano. E quando chegar a vez da Flávia, ela vai falar o que é que entra de mais recursos aí em termos econômicos com a reforma imigratória. Você falou uma coisa aí, o stock market aí está a todo vapor. E eu gostaria de passar a bola aí para o Fernando, ele que eu sei que é um investidor, uma pessoa que, além de saber muito bem sobre o dólar, acompanha muito bem, porque esse é o trabalho dele, mas eu sei também que o Fernando gosta de investir, é um cara que se interessa muito por isso. Me dê sua opinião aí, Fernando. Tudo bom, Lemberg? Eu vou fazer um eco do que o Carlos disse aí, que na parte mais técnica que ele está falando aí, mas concordo, os Estados Unidos, hoje eu sinto que não está quebrado,
Para nós, na indústria, a gente tem um modelo de negócio que lida com lojas pequenas, a gente tem um modelo de negócio que é com aplicativo, e a gente vê o volume de dinheiro não movimentando. E esse volume de dinheiro movimentando são pessoas trabalhando. Então, hoje a gente vê que o negócio, pelo menos, pelo que eu estou acompanhando, hoje não está quebrado. Se a conta vai chegar lá na frente, é uma outra história. Mas também, de acordo com o que o Carlos falou, acho que os Estados Unidos é bem preparado. Eu realmente acredito que não. Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Não sei se você sabe, sou sócio do Silvios, lá no outro do restaurante também, e lá, sim, os restaurantes tiveram um impacto imediato, né? Em contrapartida, recebemos dinheiro do governo. E então, hoje é meio questionável algumas coisas aí. Mas depende da indústria que cada um esteja, realmente estão sendo afetados diferentemente, sem dúvida. As pessoas falam, está tudo no mesmo barco, eu sei que não estão, entendeu? Então, vai de indústria para indústrias, vendedores de carro. Tem amigo meu que tem da Mercedes aqui, nunca vendeu tanto carro da história dele. Então é impressionante. Eu acho que os cheques que estão chegando, que era para guardar para ajudar o pessoal, estão gastando em carro. Então tá estranho. Então, resumindo, eu acho que, a minha opinião é que não vai. Eu sou muito otimista, então sou meio questionável. Mas eu acho que vai. Eu estou sempre olhando. Eu acho que não existe oportunidades, não existe. Não, todos os momentos que a economia dá uma balançada, tem oportunidades. Então, eu acho que é só ficar de olho aberto aí que tem. Dá para se virar de um jeito ou de outro. Então, respeito à pergunta, eu acho que não está quebrado hoje e eu sou a favor de que não vai quebrar. Esse é o meu foco positivo. Com certeza, a gente tem que torcer e ser positivo de qualquer forma. Eu vou passar a bola, então, para a Tatiana, ela que também é empresária, dona de várias lojas. Gostaria de escutar o seu ponto de vista, Tatiana. Bom, eu acho que os Estados Unidos não vai quebrar, evidentemente, a maior economia do mundo não vai quebrar assim à toa, né? Mas eu acredito que alguns estados vão sofrer especialmente muito, entre eles a Califórnia. Por quê? Eu, desde a pandemia, já passei pela Costa Rica, pelo México, passei pelo Brasil quase toda a pandemia, e chegarem na Califórnia é ver um lugar em decadência. Essa é a palavra certa. A quantidade de homeless triplicou, em todos os lugares. Eu estou vendo, já estou começando a sentir aqui na mexicana que me ajuda, que ela já está começando a passar fome. Hoje eu pensei, eu já recebi o cheque, então vou ter que dar para ela, porque a gente começa a perceber que o marido já não trabalha mais no restaurante, porque o restaurante aquele já não existe, e eu acho que isso é uma conta que vai chegar fortemente nos estados que foram absolutamente irresponsáveis com esse lockdown. Essa é a minha visão. Nós estamos trazendo e levando o nosso investimento, nesse momento, quase todo para a Flórida, porque já estamos sentindo. A gente tem uma loja no Pacific Design Center, que durante 40 anos foi referência de design em quase todo o planeta, e hoje não entra uma viva mosca na loja há meses. E assim como a rua inteira, que é a Melrose, está para alugar. Metade da Beverly, vizinha da Rodeo Drive, está para alugar. A ausência dos restaurantes nos lugares turísticos, eu acho que é de um impacto horroroso, porque acaba com o comércio, acaba com tudo isso. Então, eu acho que a Califórnia, especialmente, e eu vou citar um caso bem simples aí, que é o caso da Disney. Vocês imaginem que a Disney World está aberta desde junho, e a Disneylândia e todos os parques da Califórnia estão fechados há um ano. Quantas mil pessoas o governo pensa que vai ficar sustentando por quanto tempo? Então, assim, eu acho que, assim, estados especialmente democratas, não querendo ser político, mas estados que optaram por esse modelo de lockdown. E aí a Califórnia ainda sofreu ainda mais com essa ingerência do Estado, porque aquele fuck you, Elon Musk, custou 50 indústrias para o Texas, e isso é outro impacto arrasador.
Eu tenho visto vários documentários que falam sobre o declínio da Califórnia, especialmente a Califórnia, dizendo que a Califórnia, de grande cereja do bolo, vai virar o patinho feio em menos de 5 anos. E eu acredito nisso. Os imóveis aqui são caríssimos, as pessoas estão vendo outros modelos de se relacionar, talvez fazendo os mesmos business, não precisando estar aqui, que é caro. Né? Assim, as escolas, que era uma coisa que justificaria você pagar caro, não, vou pagar caro porque meu filho vai para a escola, e as pessoas já não estão indo mais para a escola, então isso deixou de ser, ou talvez o modelo mude. Então eu estou vendo que em alguns lugares está tudo muito bom, tipo na Flórida está tudo bombando, assim, quase não tem ponto para alugar, assim, gente, tipo, tem que entrar na fila, e aqui, em compensação, os imóveis estão assim, nego está te oferecendo, fazendo qualquer negócio para você alugar um ponto aqui na Melrose, no ponto mais nobre de Los Angeles. Nego está fazendo qualquer negócio para te alugar uma coisa. Então, assim, isso demonstra, eu fico preocupada também, Lindenberg, só me estendendo um pouquinho mais, com os brasileiros empreendedores, porque eu acho que essa pandemia, e eu falo isso com quem tem 30 anos, para mim, ganhei dinheiro nessa pandemia. O Brasil está bombando. Eu nunca vendi tanto, eu estou com turno noturno na fábrica, porque o Brasil não para de comprar. Agora, Dubai começou a comprar. Os Estados Unidos, evidentemente, compraram muito menos esse ano de 2020 do que em 2019. Isso eu já acho que é um sinal do que vai acontecer também. Mas o nosso negócio é grande. E para o cara grande, para a Amazon, para a Google, para essas empresas grandes, para as grandes corporates, a melhor coisa é quebrar o pequeno, tá entendendo? Porque Starbucks não vai morrer porque não tem, mas o café da esquina vai. Então, a gente viu com essa política esquizofrênica desses lockdowns a maior concentração de renda da história do planeta. Porque quem vai sobreviver é o grande. O pequeno vai se lascar. A dona do salão de beleza, a manicure, aquela que tinha a lojinha ali. Todos esses negócios vão acabar. Porque não vão resistir essa longevidade toda, entendeu? Fechados. É fato. Agora, eu entendo o seu ponto, realmente, mas veja só, eu gostaria de pedir a opinião da Flávia. Ela é advogada de imigração, eu sei que não é a área dela, mas eu gostaria que a Flávia fosse curta. Dê só uma opinião rápida em 1 minuto. Flávia, o que é que você acha? Então, eu não vou falar como advogada de imigração, eu vou falar como dona de negócio. Tá? Isso. 25 funcionários, eu tenho 3 escritórios diferentes, eu sou uma empreendedora, certo? E de pequeno porte, certo? 25 funcionários não é nada, considerando as grandes empresas. Então, claro. Eu acho, no meu métier, certo? Porque o que a Tatiana mencionou, o que o Fernando mencionou, são áreas diferentes. Então, na minha área, houve mudanças e foram negativas, porque a produtividade não é a mesma quando o seu funcionário está em casa, as coisas mudam. Então, assim, a resposta é, no geral, eu acho que a economia, os Estados Unidos não vão quebrar. Não vou reiterar o ponto que o seu Carlos fez aqui, mesma coisa com o Fernando e a própria Tatiana, mas eu acho que os empreendedores tiveram que se virar nos 30. Pelo menos a gente ainda tem uma oportunidade de ser criativos, nós temos plataformas online, nós temos, eu tive que pagar 3 aluguéis, sendo que todos os meus funcionários estão em casa. Então, a gente tem que se virar nos 30, mas a gente, pelo menos, nós não somos como os restaurantes ou como as lojas que não tem absolutamente uma maneira de funcionar. Então, assim, da questão do macro, como o seu Carlos mencionou, eu acho que a gente não tem problema nenhum. A questão é do micro, né? São as pessoas, os pequenos empreendedores, as pessoas de médio e pequeno porte. Então, assim, os Estados Unidos não vai a lugar nenhum. Sim, nós temos que nos preocupar com a China, temos outras potências que estão agora aproveitando esse momento vulnerável que os Estados Unidos está, mas eu não vejo a longo prazo, no macro, né, no geral, que haja uma mudança tão significante nos Estados Unidos que a gente vá ter os Estados Unidos vai quebrar. Então, respondendo curto aqui para você, eu não vejo isso. Eu vou passar então a bola para o Carlos. Carlos, voltando no tema da economia, a gente vê aí muita gente falar que os Estados Unidos estão imprimindo muito dinheiro. Está imprimindo muito dinheiro, vem aí um estímulo aí, graças a Deus, para ajudar muitos pequenos negócios. Então,
E na economia, quando se emite muito dinheiro, né, a Casa da Moeda começa a trabalhar dinheiro, então depois, nós na frente, tem sempre um efeito. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre isso, Carlos. Bom, você sabe que quando eu estudei economia, a gente tinha aquele famoso sistema de equacionar M1, M2, M3, dividido em que, em outras palavras bem simples, quando você coloca um dinheiro em circulação que não tem um bem correspondente para ser vendido, você cria inflação. Essa era a teoria econômica que nós todos aprendemos. O que os últimos 4 anos, em particular, comprovou aqui nos Estados Unidos é que essa equação não vale mais. Por quê? Porque a capacidade que os Estados Unidos têm de colocar a sua moeda fora do país é muito grande. Então, esse dólar que foi impresso, ele não ficou aqui no país. E o que ficou foi, nos últimos meses, foi para a Bolsa. E aí vem aquilo que a Tatiana estava falando bem. Nessa equação, os Estados Unidos desbalanceou, né, de alguma forma. A Flórida, nós aqui estamos felizes da vida com a Califórnia e Nova York, porque a parte de real estate nossa empresa de real estate está morrendo de ganhar dinheiro. Você põe uma casa para vender de manhã cedo, à tarde ela está vendida, porque o pessoal está mudando da Califórnia e de Nova York para cá. Então, isso está vendo um boom econômico aqui no estado, né? O estado continua crescendo, aquela coisa toda, porém, e esse dinheiro que foi impresso, de alguma maneira, ele está circulando fora do sistema de compra. Porque, apesar de tudo, o americano normal, ele não assumiu que a situação vai ficar eternamente assim. Então, essa falta de certeza com relação ao futuro faz com que ele ou coloque na bolsa ou ele guarde, certo? E, com isso, em estados como a Flórida, ele está, logicamente, vivendo, está indo no restaurante, está comendo, está indo comprando casa, etc. Em estados, talvez, como a Califórnia, isso não está acontecendo, não tem a vivência aí para poder colocar o palpite, mas em Nova York, que a gente tem uma base lá, o estado morreu, né? Simplesmente morreu. E esse dinheiro, que não foi para os restaurantes, não foi para alimentar as pessoas, circulou, mas circulou em bens, principalmente, seja na Bolsa, seja em bens móveis. Então, essa tese que a gente tinha, que nós aprendemos em economia, que excesso de emissão de moeda leva à inflação, mudou. Mudou porque o mundo mudou. Qual é o risco disso, Lindenberg, assim, do ponto de vista econômico? Os Estados Unidos se aproveita, e com muita habilidade, do fato de que o mundo todo quer consumir dólar. Então, você emite aqui, o árabe, o japonês, o chinês, está todo mundo comprando dólar. Porém, nessa disputa, não vou entrar no aspecto político, mas nessa disputa econômica, em quem vai ser a próxima maior potência, o que é que a China está fazendo? Ela está criando uma criptomoeda própria, de tal maneira que, a curto prazo, ela vai tentar substituir o dólar pelo iene digital, ou como a gente queira chamar. Isso é que vai colocar em risco a economia americana a médio prazo, porque na medida em que você imita um dólar, imita um título, e você tem uma outra potência colocando uma outra moeda e outros títulos, você muda o parâmetro que nós temos hoje, que você pode emitir e não tem consequência. O que vai acontecer a curto prazo? A China emite a sua moeda, a Vale do Rio Doce do Brasil, para usar um exemplo clássico, manda o seu produto para lá, o seu minério de ferro, e ela fala, olha, eu vou te pagar 85% em dólar e 15% na minha moeda. Com isso, ela vai começar a forçar a circulação da moeda dela. Na medida em que isso aconteça, porque a Vale vai receber e vai falar com o Faisano, olha, se você quiser comprar um produto aqui da China para o seu restaurante, para o seu negócio, para a fábrica comprar alguma coisa, eu estou dando um desconto de 20% se você comprar na minha moeda. Né? Assim, colocando em tempo muito simples. O que vai acontecer? Essa moeda começa a ganhar uma circulação internacional e, segundo o projeto econômico da China, gradualmente, o dólar vai perder essa facilidade que ele tem hoje de emitir sem gerar inflação. E aí, só mais um pontozinho econômico aí,
Qual é o projeto da China? Em 2025, ela vai assumir o controle da logística mundial. Ela criou a Rota da Seda, da Ásia para a Europa, ela controla praticamente a maioria dos portos da África e as ferrovias, no Brasil mesmo, né? Vários portos, você não tira nada do Brasil central de soja que não vá numa ferrovia chinesa e não saia por um porto chinês. E o mais importante, ela comprou as duas saídas, ou as duas entradas, como você queira falar, do Canal do Panamá. Então, em 2025, nada se deslocará no mundo sem que a China, através das suas empresas, venha a participar, certo? Ou autorizar, ou estabelecer um preço. E nisso, gradualmente, ela vai conseguindo impor a sua moeda. Concluindo a sua pergunta, a curto prazo você pode emitir que não vai dar inflação, até hoje aconteceu isso, mas se a população não acreditar no governo, e aí é uma questão psicológica, não é política, é econômica, ela vai começar a sair da moeda, vai migrar para as criptomoedas, ela vai migrar para a moeda chinesa, ela vai migrar para o ouro, e com isso sim você vai acabar gerando inflação. Com certeza. Muito bem esclarecido aí pelo Carlos. Aproveitando que o Carlos falou da criptomoeda, tem muita gente, a gente escuta aí, esse ano vem acompanhando, foi um investimento, inclusive, o Bitcoin, que foi um dos maiores investimentos, vamos dizer assim, que mais rentáveis desse ano de 2020. Ô Fernando e a Tatiana, vocês têm alguma criptomoeda? Vocês investiram em criptomoeda? Primeiro, Fernando. Eu já acompanho as criptomoedas da pessoa física já há mais ou menos uns 6 anos, pelo menos. Eu tive a chance de comprar o Bitcoin por $250. Na verdade, eu conheci um rapaz que vendeu um apartamento em Santos, foi o primeiro brasileiro a fazer, um cara revolucionário aí, e uma história longa, na época ele me deu um Bitcoin, $250, que eu ajudei ele nos negócios aí, ele me deu. E eu, infelizmente, não comprei naquele momento, tá? Fui comprar bem depois, a 10 mil. A 10 mil eu comprei. E você não compra, você não precisa comprar né? Não sei se você pode ir no Coinbase. Tá, você pode ir no Coinbase, você pode comprar uma fraçãozinha, você não precisa pagar 10 mil uma moeda. Então, eu comprei a 10 mil dólares, você investi lá um pouquinho. E é impressionante o número de moedas que tem aí, né? E hoje mesmo, chegou a bater essa semana 40 mil. Hoje eu olhei, caiu para 30. Nossa, flutua muito, né? Os governos estão, na nossa indústria de remessa de valores, né? Até 3 anos atrás era totalmente, você não podia mexer com criptomoeda, por vários motivos. Agora, a maioria dos reguladores, contanto que você tenha uma policy procedures in place da empresa, eles estão um pouco mais relaxados com isso, misturar. Temos aí alguns sites já aceitando criptomoeda, mas respondendo a pergunta, sim, na pessoa física eu brinco um pouco, mas não muito, porque para investir nisso mesmo, na verdade, não sei se as pessoas entendem muito isso, o dinheiro mesmo, a criptomoeda, né, ela fica no servidor, né? Então, as pessoas que eu conheço, que estão ganhando dinheiro com isso, eles compram, fazem trade, né? Fazem trade, ganha e coloca o dinheiro no banco mesmo. Porque guardar a criptomoeda, se você é hackeado, você perde tudo, entendeu? Então, guardar altos valores. Houve, inclusive, não sei se você ficou sabendo, essa semana passada aí, houve muita gente que perdeu dinheiro exatamente por essa questão aí de segurança. Não sei se você ficou a aí. Sim. Muita gente perdeu milhões. Exatamente essa questão da segurança. Eu gostaria de passar aí para ser breve. Tatiana, você já investiu em criptomoeda? Você acredita em criptomoeda? O meu filho tinha um grande amigo, um meninão, assim, desse que não tinha o que fazer, ganhou uma fortuna também em Bitcoin, até hoje vive no Canadá. Aí, quando ele me contou, eu fiquei animada, mas eu sou uma pessoa que, quando sobra dinheiro, eu mando comprar mais alumínio, mais corda, mais madeira, dobra o tamanho da fábrica. Eu não tenho, assim, nenhum dom para o mercado financeiro. Então, eu não colocaria meu dinheiro em criptomoeda, eu acho. Porque eu não entendo nada. Eu tô com você. Eu sou curioso, mas até agora, nada de criptomoeda para o Lindenberg. Flávia, eu vou entrar aqui na questão aqui, da imigração. Vou fazer uma pequena introdução. Olha só, eu vou ler aqui o seguinte. O novo governo, sem querer se prolongar na questão política, mas a gente vai mencionar fato. O novo governo já tomou algumas ações, né, apesar de ter 2 dias aí,
e já se sabe que, em relação à imigração, os primeiros passos concretos serão a reunificação familiar das pessoas que cruzaram a fronteira, aí, né, muitos mexicanos, centro-americanos, etc. A extensão do programa DACA, se eu não me engano, se eu estiver errado, você me corrige, e também do programa TPS, que é também particularmente dos centro-americanos. Se especula muito sobre uma possível legalização de 11 milhões de indocumentados ou ilegais, seja lá o termo melhor que se possa usar. Então, eu gostaria de perguntar a você o seguinte: quais são as perspectivas no seu ponto como advogada, no seu ponto como pessoa que mora aqui nos Estados Unidos há muitos anos, em referência a isso aí? Será que vai haver tudo isso aí que está se especulando? Bom, Lindenberg, primeiro, obrigada por não perguntar sobre Bitcoin e criptodinheiro, porque eu não tenho a mínima ideia. Então, obrigada por me salvar dessa pergunta, mas vamos lá. A questão é a seguinte: eu trabalho com imigração há 18 anos, tá? Então, eu já passei pelas propostas de George Bush em 2005, onde todo mundo ficou animado que as coisas vão mudar. Então, já passei pelo Obama, eu já passei por várias administrações e as intenções, elas são boas, eu acho que as coisas vão melhorar, tá? Porque os últimos 4 anos, sem querer entrar em questão política, a questão é até para investimentos, foram fechadas as portas por causa do Buy American, Hire American, e isso complicou muito a nossa vida do ponto de vista prático. Não importa se você está vindo investir nos Estados Unidos ou se você está vindo com asilo político. Então, era num espectro muito grande, tá? Então, a dificuldade dos últimos 4 anos, eu imagino que serão as coisas vão melhorar nesse ponto de vista, certo? Uma visão mais global do mundo, certo? Não tão protecionista e nacionalista. Então, essa parte eu acho que vai mudar. Mas o que está acontecendo, eu estou vendo, eu estou acompanhando desde ontem no YouTube, Facebook, grupos de WhatsApp, vídeos de pessoas falando da proposta da anistia. Olha, gente, eu quero ver para crer. Pelo seguinte fato, tem um congresso, a gente tem um processo legislativo. Então, uma proposta, ela pode vir e ela pode ser boa, mas ela tem que ser analisada, pontos terem que ser negociados. Eu lembro em 2005, eu lembro como fosse hoje, tinha a ida e volta da legislação. Não, os republicanos marcaram essa parte, tiraram essa, adicionaram essa. Então, tem muito vai e vem até a gente chegar num ponto onde alguma reforma será feita. Claro que ele já mandou, o novo presidente mandou uma mensagem bem forte ontem com a ação executiva em relação ao travel ban dos países muçulmanos, em relação à promessa de fazer algo sobre o DACA, mas essas são medidas que uma ação executiva não vai, entre aspas, ofender os Estados Unidos. Agora, parece que no dia 29, outras propostas de imigração serão anunciadas, mas, mais uma vez, a questão, elas são propostas, que tem que passar pelo processo legislativo. Então, eu sei que eu estou me estendendo um pouquinho aqui, mas eu acho que é importante, porque existem grupos, YouTube, Facebook, WhatsApp, tem um vídeo no WhatsApp que está passando para todo mundo, de um advogado que fala espanhol, falando que ontem mudou tudo. Gente, não, ele tomou posse ontem. As propostas existem, as coisas algumas coisas irão mudar, mas eu acho que não será tão rápido e tão abrangente quanto está passando essa ideia do que vai acontecer. Mas, olha, eu já fico feliz, eu sou aquele tipo da pessoa que fico feliz com pouco, tá, gente? Então, a questão para mim é só o fato de os investidores estrangeiros que, por exemplo, nos últimos 4 anos ficaram receosos, já estarem ligando e falando, olha, então, vamos começar aquele projeto que eu coloquei na geladeira? Só de ouvir isso já me deixa muito, muito contente. Então, acho que as coisas vão melhorar. Com certeza. Eu também acho que as coisas vão melhorar, porém, a gente tem que dar um pouco aliás, vamos dizer assim, tem que sermos cautelosos, porque eu acho que isso vai tardar um pouquinho. Eu gostaria de passar, então, a bola aí, eu vou virar o assunto aí para a questão do dólar. Eu tenho um artigo, inclusive, que foi bastante lido no nosso site, sobrasil.com, que foi de 2019 e a gente reeditou ele no final de 2020. E eu peguei aqui uma partezinha, eu vou ler aqui. Em meados de março de 2015,
a moeda americana, pela primeira vez em 10 anos, rompeu a barreira dos R$3. A gente está falando em março de 2015, mais ou menos 5 anos atrás. Em 2018, 3 anos depois, e 2 anos atrás, o ano fechou com a cotação comercial chegando a quase 5, não chegou a 5 em 2018, fechou o ano de 2018 em 5. Em 2020, essa cotação de 5, 5 e pouco, etc., quer dizer, nunca baixou de 5 em 2020, ao ponto de, em maio de 2020, chegar a 5,90, né? Então, eu lembro que a cotação da moeda americana ela não é importante apenas para os economistas, mas chega a influenciar na economia de vários países, como deve saber aí o professor mestre aí, Carlos, que sabe muito bem sobre isso. Então, gostaria de perguntar, Fernando, o seguinte, com sua experiência aí, principalmente, está dentro dessa área, dentro desse ramo, o que é que você pode esperar para 2021? Quais são as expectativas, ou as suas expectativas, Fernando, que você pode dizer aí para nós? Eu sou muito curioso sobre isso e acredito que muita gente também. Será que esse 5 vai se manter? Será que não vai baixar de 5? Será que vai disparar? Qual é o seu ponto de vista sobre isso aí? Olha, estou nesse mercado há quase 15 anos e se eu tivesse $1 por cada vez que me perguntar o que vai acontecer com o dólar amanhã, eu realmente já estaria bilionário. Para nós, na nossa indústria, como a gente não especula, sabe, Lindenberg? Então, realmente, vou ser bem sério com você, da pessoa física, eu acredito que vai chegar, não, vai ficar assim, 5, 6, essa pessoa física. Mas no business, a gente realmente não especula, a gente, independente do valor do dólar, a gente não muda o nosso modo de operando, tá? O modo que a gente opera. A gente trabalha, a gente trabalha direto do Banco Central, instituições financeiras atualizadas pelo Banco Central, e a gente compra inventório 20 vezes por dia, justamente para não especular. Então, a nossa cotação no aplicativo, no agente pontual, ela é sempre a cotação daquele momento. O que vai acontecer daqui 5 minutos, está tudo no mesmo barco. Então, eu realmente nunca... O único conselho que acontece muito, as pessoas quando tem uma quantia maior a ser enviada, por exemplo, acima de $50 mil, $100 mil, que a gente faz semestres de $1 a milhões. Mas quando passa de um certo valor, que a cotação possa ser influencial no resultado, né, seja daqui para lá para cá, o que eu geralmente aconselho as pessoas é dividir isso em 2, 3 partes. Aí você pega uma média, entendeu? Então, tem que mandar $100 mil, que eu mando hoje, mando amanhã, vai aumentar, vai baixar. Acima de 5 para começar, tá ótimo já, entendeu? Não pode ficar greedy as pessoas, né? Então, manda um pouco hoje, passa 15 dias, manda o resto, se puder, se não tiver com pressa, né? Aí o que aconteceu, você pega uma média, você fica na metade, você nem pegou a melhor cotação, nem a pior, você fica só ali no meio do campo. Então, acho que respondendo a sua pergunta, o que vai acontecer com o dólar, realmente eu não tenho uma resposta para isso, não. A pessoa física, Fernando, eu acredito que vai ficar entre 5 e 6 aí. Depende da economia americana. Porque no Brasil, como você bem sabe, muita gente nessa flutuação, sem saber, época de pandemia, então muita gente que está no Brasil com real, muita gente comprou, tem pelo menos 3 cunhados que compraram dólar. Então, é mais para saber a nossa própria opinião mesmo. Do Brasil para cá, uma coisa que a gente acabou de lançar foi a nossa Global Account. O que acontece? Essa Global Account ela permite que as pessoas do Brasil, seja um office boy, seja um CEO, seja qualquer classe social do Brasil, ela possa, em segundos, enviar dólar para cá. Dessa forma, o brasileiro pode se remediar em dólar. Então, se a pessoa está pensando em viajar no final do ano, ela pode ir comprando os dólares pouquinho e vai fazendo essa poupança aqui em dólar. No final do ano, ela tem uma média ali, entende? Então, é uma coisa que a gente ficou muito contente de lançar foi essa Global Account, que realmente é um produto que a pessoa lá no Brasil pode ter uma conta nos Estados Unidos sem sair de casa. Isso para business e para pessoa física. Com certeza, com certeza. Eu gostaria de fazer essa pergunta, mas novamente, o mesmo jeito que eu fiz para Fernando, mas pela questão de experiência, de vivência do Carlos
Barbieri aqui nos Estados Unidos, são muitos anos também como consultor. Eu gostaria de saber o que é que você pode me dizer. Claro que você não tem uma bola de cristal, mas o que é que você pode me dizer sobre o dólar? Esse dólar vai continuar nos 5, Carlos? O que eu vejo aqui, o Fernando colocou uma coisa certa, não dá para adivinhar. E tem um fator que a gente não pode deixar de reconhecer, que o dólar no Brasil ele tem menos influência macroeconômica e mais influência política. Porque você imagina um país como o Brasil, em que você tem 400 bilhões de dólares de reserva, qual seria a razão para o dólar não baixar se você tem um superávit na balança comercial de 56 bilhões, você tem uma reserva extraordinária e o dólar não baixa? Por que ele não baixa? Não baixa porque não há segurança política, certo? Então, sem entrar na política, se o presidente ameaça de sair, ou se o presidente do Supremo, e o Brasil é um país curioso, né? Porque nós temos 12 presidentes da República, né? Um eleito e 11 que mandam, né? Então, o humor desses 11 faz variar muito a cotação, você não acha, Fernando? É uma coisa, a influência política... Muito. Macroeconômico. Muito. O brasileiro acostumou-se com o dólar acima de 5. Então, a Flávia estava dizendo uma coisa certa. Bom, hoje, ela na imigração, nós na área de investimentos que são feitos aqui nos Estados Unidos, o pessoal já, tudo bem, é 5, 6, eu preciso dolarizar a minha economia, não quero correr o risco do real, eu vou fazer EB5, ponho 900 mil dólares para tirar um visto, certo? Então, o que eu estou vendo é que o brasileiro, em geral, ele já se acostumou, porque, convenhamos, né, Fernando? O dólar, na verdade, ele não está extraordinariamente alto, ele está num patamar até, se você comparar com a inflação que o Brasil teve, desde o dólar a 1,60 e pouco, até que o dólar está abaixo do que poderia. Tá bom, verdade, concordo. O susto do aumento deixou a pessoa, assim, emocionalmente contra, né? Ou pelo menos assustada, mas o panorama que o Fernando falou é isso aí, vai ficar entre 5 e 6. O que vai influenciar nisso? Muito menos o Biden e muito mais a eleição do presidente da Câmara, e nós não vamos entrar na área política, mas nós temos que reconhecer que o volume de dólar que se negocia no Brasil é traço, ele não tem nenhuma influência na formação da cotação da moeda americana a nível internacional. Ele não tem sentido nenhum. Agora, para nós brasileiros tem, porque a gente negocia em dólar, certo? Então, e como isso depende da política, eu, pelo menos como economista, eu fico fora, porque se alguém pergunta, o dólar vai subir? Olha, o dólar deve cair, pô. Todos os fatores macroeconômicos dizem que o dólar vai cair. Agora, quem é que garante que amanhã não há um espirro na Câmara dos Deputados e o dólar explode? Com certeza. Eu gostaria de saber também sobre um pouquinho aí, rapidamente, sobre a questão de dólar também, porque a Tatiana trabalha com empresas, tanto no Brasil como aqui, sabe muito bem aí, deve estar antenada aí sobre essa questão aí da cotação do dólar e o quanto influencia nessa questão aí de quem faz transações internacionais. Me dê sua opinião rapidamente aí, Tatiana, sobre o dólar. O dólar, você acredita que vai permanecer aí entre 5 e 6? Eu acho que enquanto a política econômica for a política econômica do Paulo Guedes, e eu já ouvi dele me dizer o seguinte, o dólar alto atrapalha quem exatamente? Porque eu que exporto, para mim é melhor. Meu produto fica mais competitivo e eu consigo dar mais empregos no Brasil. A mesma coisa para quem exporta do agro, que é quem está hoje sustentando o Brasil. Então, o dólar alto é ruim para a economia do Brasil? Necessariamente não. Então, o que a gente está vendo é isso que o Carlos falou. A gente está vendo o governo não interferir, apesar de ter milhões de dólares em reserva. Ele podia jogar o dólar para baixo? Lógico que podia. Mas a pergunta é, para quê? Para ajudar quem? Aí nós temos um problema reverso, né? Que é o problema reverso, que é assim. Então, já que o dólar está tão alto, muitas pessoas estão preferindo exportar do que vender no mercado interno. Então, por exemplo, no Brasil, hoje, na minha área, que eu trabalho na área de decoração, a gente não tem mais placas de MDF, porque as grandes empresas de MDF fecharam negócios de exportação por causa desse dólar alto. Então, assim, o balance, eu acho aí, Carlos, é mais a gente conseguir chegar num acordo entre como é que a gente vai resolver o problema dos insumos no Brasil, porque aí o que é o correto? É baixar o imposto para o cara importar o produto que está faltando, essa é a solução no primeiro momento, mas a solução real é dar
dar empréstimo para que o cara dobre a empresa dele para conseguir produzir para o Brasil e para o exterior. É assim que o Brasil vai crescer. Então, dentro dessa visão macroeconômica, que é uma visão da equipe econômica que hoje está lá no Brasil, a gente vê bem essa política. Ele tem dinheiro para intervir? Tem. Esses dias ele fez 600 bilhões e ainda tirou onda. Vocês subiram o dólar, eu fui lá e ganhei uma grana no Banco Central. Por quê? Porque o Brasil hoje está um país que está atraindo investimento, a gente sente isso, as pessoas querem investir no Brasil. Quer dizer, está tudo no mundo meio incerto, mas o Brasil está bombando, é fato que está. Uhum. Então, assim, na Bahia não tem um terreno para vender. A gente está com dificuldade de comprar cimento, tijolo, argamassa, tudo, porque assim, o Brasil realmente está estrangulado. Pode ter até uma inflação de demanda, a gente está esperando. Então, assim, não tem motivo econômico para o governo brasileiro intervir para baixar o dólar. Seria uma burrice. Do ponto de vista, inclusive, do turismo, eu tenho uma pousada. Quanto mais caro está o dólar, menos o brasileiro viaja para fora, e mais ele viaja para dentro, e mais ele gera emprego dentro do Brasil. E essa é a visão da equipe econômica. E eu acho que porque essa é a visão, eles não vão intervir no dólar, com a reserva que eles têm. Complementando o que a Tatiana falou, a gente faz os pagamentos do Brasil, a gente tem vários modelos de negócio. Um deles é pagamentos locais do Brasil, a gente faz para Airbnb do Brasil. E tá um negócio assim violento, o volume que a gente nunca teve desse tamanho tão grande, impressionante, de pagamentos locais para Airbnb no Brasil. Tá gigantesco o negócio. Então, só complementando o que a Tatiana falou, realmente, no Brasil lá, internamente, tá um absurdo a economia. Eu vou aproveitar e mencionando aqui, Airbnb tem a ver com turismo, a Tatiana também falou turismo. Olha só, Flávia, seguinte, 2 dias, isso aqui também está no nosso site, 2 dias antes de deixar oficialmente o cargo, o presidente anterior, eu não quero aqui entrar em nomes, detalhes, que antecedeu o novo presidente Biden, ordenou a suspensão das restrições de entrada nos Estados Unidos para cidadãos estrangeiros, entre os quais brasileiros, né? Isso há 2 dias atrás, vocês devem saber que não podia entrar brasileiro aqui, do mesmo jeito que outros países também, outras pessoas de outros países. E o que aconteceu é que ele 2 dias antes disse, não, agora pode entrar. Então, essa nova lei aí estaria para entrar agora dia 26 de janeiro, a única exceção é a China e o Irã, que não entraram aí nesse quadro aí. Essa medida passaria a valer, como eu falei, no dia 26 de janeiro. Se especula que a nova administração do novo governo deva reverter essa decisão, né? Uma coisa também que a gente fica perguntando, peraí, faz sentido, né? Então, o novo governo aí já falou que está focado aí em segurar a pandemia, independente daqueles que crê ou não na pandemia. Então, faz sentido manter a restrição, porque o Brasil é o número 2, né, de casos. Então, faz sentido restringir, porque o que é que o brasileiro vem fazer aqui, isso eu estou sendo racional, o que é que o brasileiro vem fazer aqui, do mesmo jeito que o argentino, o peruano, em época de pandemia? O que é que o turista vem fazer aqui, se bem que eu acho que um de vocês falou aí que o brasileiro gosta de vir aqui para comprar, é fato número 1, ele vem para cá, ele não vai no museu, mas ele vai para o shopping, ele não vai para a praia, mas ele vai para o shopping. Então, eu gostaria de saber o seguinte, Flávia, com tudo isso, eu gostaria que você me falasse o seguinte, o que é que você aconselha para as pessoas que estão aqui em status ilegal ou indocumentado, né? Eu gostaria de salientar também o seguinte, muita gente está especulando essa questão aí de uma anistia e tal. Eu me lembro que lá atrás, eu moro aqui há 30 anos, com os meus 5 anos, 6 anos, eu procurei um advogado, e eu procurei saber, e a primeira coisa que esse advogado me falou foi o seguinte, se você pretende ficar no país e pretende um dia se legalizar, ganhar seu green card e mais à frente ser cidadão, você tem que ser organizado, guardar documentos, provar que você morou, provar os conselhos,
para essas pessoas que um dia pretendem se legalizar. Independente de acontecer ou não, o que é que você aconselha para esse povo que está querendo ganhar um green card mais na frente, aí, no que eu falei? Fala aí, Flávia. Vamos lá, são dois assuntos diferentes e importantes. O primeiro é a questão do dia 26 de janeiro. Eu sei que a gente não pode falar de política, mas foi uma manobra política, gente. Você lá no 47 do segundo tempo falar que o Reino Unido, onde a nova variante do Covid está rampante, no Brasil que está rampante também, e que estaria reabrindo as fronteiras, porque era óbvio que eles sabiam, a administração anterior sabia que essa administração nova já ia entrar e falar absolutamente não. Então, foi assim um presente de despedida de uma administração para outra. Olha, pega a bomba, tá aqui a batata quente para você. Então, essa história do dia 26, imediatamente depois do anúncio, né, da proclamação presidencial, falando que sim, dia 26, determinados países, a Europa, Brasil, entre outros, poderiam voltar a entrar sem ter que fazer a quarentena em outro lugar, a porta-voz do governo Biden já avisou a Jen Psaki, imediatamente colocou um tweet e falou assim, não somente que eles vão revogar a questão do dia 26, mas eles complicarão, eu não estou fazendo uma tradução literal, mas que as restrições serão mais sérias. O que será isso, a gente não sabe. Mas o que eu imagino é que a questão do dia 26 ela não irá acontecer e a gente tem que aguardar a cena dos próximos capítulos para ver o que vai ser, o que será essa nova restrição. Tudo bem que a gente já tem a questão do exame do Covid, né, que agora tem que ter um resultado negativo dentro de 3 dias antes da viagem, então isso já é uma medida de saúde pública que já está implementada, então já é uma restrição adicional. Então você saiu do Brasil, foi para o México, lá quando você está fazendo os seus 14 dias, 3 dias antes de viajar, tem que fazer o teste de Covid. Então, já houve uma restrição adicional, mas a gente está aguardando para ver qual será o próximo passo. Então, essa é a primeira coisa. Então, olha, a alegria de pobre dura pouco, né, que eles falam. Então, por 15 minutos, porque acho que foi mais ou menos 15 minutos. Então, teve o anúncio, aí todo mundo celebrando, aí saiu aquele tweet, aí todo mundo fez assim, sabe? Mas, enfim, então a alegria dura pouco, mas quem sabe as coisas melhoram. Então, essa é questão de saúde pública, não é uma questão política, é uma questão de saúde pública, é uma questão de segurança nacional, tanto para nós que estamos aqui e para as pessoas que estão fora. Então, eu acho que isso é uma coisa que não vai acontecer, não vai mudar em nenhum momento. A segunda parte da sua pergunta é para quem está aqui sem status, certo? Para quem está aqui sem status, o que você faria para criar um recorde, para criar um histórico que talvez, quando e se houvesse alguma reforma migratória, para ter alguma evidência, alguma coisa que ajudasse ao caso. Então, o advogado, quem você falou lá, há trocentos anos, ele já deu umas dicas boas. Façam seu imposto de renda, aguardem os comprovantes que você está aqui fisicamente nos Estados Unidos. Então, mesmo que você esteja aqui ilegal e você esteja tendo um contra-cheque mostrando a sua violação, mas você já está aqui ilegal, né, gente? Então, guarde todos os recordes que você tem o seu contra-cheque. Seja uma pessoa de bom caráter. Certo? Não se envolva, não vá dirigir bêbado, não, esse é o mais comum, ou brigar com o esposo ou esposa, são coisas que parecem óbvias, mas uma das Não se meter em problemas, né, Flávia? Oi? Não se meter em problemas. Exatamente. Fica longe de problemas. Exatamente, porque o pessoal pensa assim, anistia, pensa reforma migratória, pensa que vai abrir as fronteiras. Não, gente, tem regras. Não é todo mundo que vai qualificar. Você acha que uma pessoa que tem 3 DUIs e uma violência doméstica vai qualificar para alguma coisa? A resposta é não. Certo? Eu não sei qual proposta, em qual mundo, não vai ser, essa pessoa não qualificará para um benefício. Então, olha, imposto de renda, recorde que a pessoa está fisicamente nos Estados Unidos, que não saiu, que normalmente isso é um fato importante. Outra coisa, seja uma pessoa boa, faça trabalhos voluntários, isso sempre conta de um ponto de vista de persuasão. Vai na igreja, no templo, dá comida para as pessoas, sabe, em casas em abrigos, façam coisas boas para a sociedade, certo? Então, esses 3 pontos, eu acho que pagar os seus impostos... desculpa, a quarta coisa, não use benefícios públicos,
certo? A única exceção, lógico, mulheres grávidas, gente, mulher grávida precisa de pré-natal. Então, eu não estou falando aqui, mulheres grávidas não tenham o seu tratamento pré-natal, porque você precisa. Isso é uma exceção que o governo, até dentro da administração anterior, manteve essa exceção, tá, gente? Então, se a mulher estava grávida e precisasse do pré-natal, não havia consequência migratória. Então, mas não use benefícios públicos, não cometa crime, pague as suas contas em dia, seja uma pessoa boa, contribua para a sociedade e, no geral, mostre para a imigração que você está agregando nos Estados Unidos. Isso é muito importante. Agregar é muito importante. Então, não é a questão, você está aqui legalmente, você é um zero à esquerda. Não, você está pagando imposto, certo? A sua taxa está sendo deduzida, você não está abusando. Então, essas serão as primeiras pessoas que terão oportunidades de alguma coisa no futuro. Realmente, a Cláudia aí, a Flávia sintetizou, eu acho que muito bem. Estamos na reta final aí, e eu gostaria que vocês pensassem aí, todas as quatro, aliás, as duas mulheres, os dois rapazes, as duas moças e os dois rapazes, alguma coisa que vocês gostariam de agregar em 1 minuto final, 2 minutos no máximo, extensivos, alguma coisa sobre isso, imigração, economia, dólar, enfim, 1 ou 2 minutos, algo que vocês gostariam de acrescentar e que achassem que seria relevante aqui com vocês. Eu vou, então, deixar 1 minuto vocês pensando, vou começar com o Carlos, depois o Fernando, a mesma linha, depois a Tatiana e termino com a Flávia. Tá bom? Vamos pensando aí, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a Sou Brasil. No caso, a gente tem essa revista impressa, digital, a gente tem 18 anos na estrada, a gente tem feito muito conteúdo. O site da Sou Brasil, se vocês não sabem, para quem não sabe, um pouco, quem recém chegou, principalmente aqui, a gente tem nada mais, nada menos do que mais de 3.000 artigos no nosso site. Temos também aqui Success Media, que é um projeto mais novo, um outro serviço que a gente tem de 5 anos para cá, onde a gente também oferece serviço de SEO, vídeo marketing, produção de vídeos para pequenas empresas, arte e design, toda essa área aí de marketing e difusão. E eu gostaria de agradecer muito ao meu patrocinador principal e que tem nos apoiado durante muitos anos, são muitos anos mesmo, muita gratidão a Ponto Money Transfer, que por coincidência, e o Send, que realmente um ponto com sua tecnologia, um aplicativo, acho que número 1 para a gente enviar dinheiro para o Brasil. Isso aí sem puxar o saco ainda, eu sempre porque é meu patrocinador aí, mas realmente é muito bom, a tecnologia é de ponta. Obrigado. E podem acreditar. Olha só, eu vou então voltar, Fernando, vai você. Opa, tô aqui. Acrescentar, eu não sei muito o que acrescentar, não, eu achei maravilhoso esse bate-bola aqui. Lindenberg, gostei muito de aprender com o Carlos, com a Tatiana, com a Flávia, aqui tudo um pouco. Agradeço muito essa oportunidade e bom saber que estamos gente tão talentosa aqui nos Estados Unidos. Aliás, já vi os produtos da Tatiana, desculpa, um tempo atrás com a Caterine, acho que é Caterine Murier. Eu fui convidado, eu fui no seu warehouse, maravilhosa as suas peças. Inclusive, eu acabei de ir para uma casa nova, eu pensei em você aí, vamos se conectar depois. Porque eu lembro que eu fiquei muito impressionado com a qualidade e o estilo para frente. Carlos, adorei aqui já vi que é uma pessoa muito inteligente. A Flávia, né, desculpa, o óculos aqui tem que usar óculos. A Flávia, a vizinha também estão aqui, né? Vamos ver se encontra aí que a conta global que a gente tem aqui, isso foi para todos vocês aqui, essa Global Account que a gente está oferecendo, tanto para business quanto para pessoa física, é um negócio que está ajudando muito, tanto quem está no Brasil quanto quem está aqui. Mas a gente pode entrar em detalhes depois aí, se se interessar, tá bom? Com certeza, Fernando, mais uma vez, obrigado aí. Carlos, está por aí, Carlos? Gostaria de agregar alguma coisa, adicionar algo? Não, só agradecer, acho que foi uma conversa maravilhosa, ter conhecido a Tatiana, rever a minha querida Flávia, melhor advogada de imigração dos Estados Unidos, conheceu faz ano, acho que a gente tem algum negócio para falar contigo, seguramente, referente aos investidores brasileiros que vêm para cá. E te parabenizar, Lindenberg, acho que foi um evento fantástico, acho que a economia americana ela vai passar por um grau.
a Tatiana colocou muito bem, a economia terá lugares como Nova York e a Flórida que sofrerão mais, lugares como a Flórida estão altamente beneficiados, mas a atração dos Estados Unidos, 85% das pessoas no Brasil que pensam em migrar ou investir, pensam nos Estados Unidos. Então, só por aí a gente tem uma amostra com relação ao cenário internacional, e isso vai seguir, por mais que a China venha a ser uma grande potência, eu não vejo um grande entusiasmo da pessoa nem mudar, nem imigrar para lá, e muito menos investir lá, a não ser em casos específicos. Então, a colocação sua foi muito útil. Os Estados Unidos não vai quebrar, vamos ter dificuldades, talvez, mas ela seguirá sendo o polo de atração, esse país de pessoas que vêm de fora. Com certeza. Tatiana, dê sua palavrinha aí, se você tem alguma coisa para agregar, alguma coisa para adicionar. Falei. Agradeço a vocês, gostei muito. Viu, Carlos, estou procurando um ponto em Miami, você que mexe com real estate. Vou adorar te receber lá, Fernando, para a gente bater um papo, tem umas coisas na warehouse, sempre tem algumas oportunidades, posso conversar. Obrigado. Sem problema, adorei, Lindenberg, a gente se conhecer. E fiquei ainda mais feliz, entendeu? Em ouvir a Flávia, porque a Flávia é minha advogada e ela está fazendo o meu brincar semana que vem, entendeu? Então, a pessoa assim, fica até feliz com isso, entendeu? Porque que bom que vai facilitar, espero, esse processo, né, da gente aí com o brincar. Mas eu acredito que a gente tem que ter esse foco mesmo, acho que os Estados Unidos não vai deixar de ser, eu espero que ele sempre seja esse país democrático, e a única coisa que eu espero mesmo é que algumas coisas chinesas não cheguem aqui, como os controles absolutos que a gente vê, da pessoa saber onde você foi, o que fez, se você tem bônus para poder ir no restaurante, que nem é na China. Eu espero que esse país nunca abra mão da sua liberdade, porque eu acho que uma das coisas mais importantes nos Estados Unidos, e que serve de exemplo para o mundo, é a liberdade. E eu estou muito preocupada, porque eu vi nesse momento a liberdade nesse país está seriamente ameaçada. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que rezar mesmo por liberdade. Eu tenho dito isso em todos os vídeos da Tidera, em todas as coisas da Tidera, em tudo isso, porque a liberdade é o bem maior de qualquer nação, e esse país sempre foi um exemplo de que a liberdade e a justiça são verdadeiras. Com certeza, um bom recado aí da Tatiana. Eu agradeço muito aí a sua participação. Como eu falei, não conhecia. O Carlos eu não conhecia pessoalmente, mas eu recebo de vez em quando alguns artigos dele no nosso e-mail editor@sobrasil. O Faisano eu conheço já de vários anos, e a Flávia também eu conheço de vários anos. Flávia, gostaria de acrescentar alguma coisa, Flávia? Olha, Lindenberg, só agradecer mais uma vez pelo convite, prazer em conhecer o Fernando, já conheço a Tatiana, já conheço o seu Carlos, então sempre bom conversar com as pessoas, sabe, que agregam, que ajudam, e só finalizar que eu sempre sou aquela poliana, né, então eu sempre espero o melhor, sempre tento encontrar o lado positivo. Boa. Então, gente, segura as pontas, as coisas vão melhorar, vacina vai chegar. Eu estou vendo assim, eu tenho que pensar positivo, porque as coisas vão melhorar. Não importa se é imigração, se é vida financeira. Eu sei que é difícil se a pessoa não tem o que comer, igual a pessoa da Tatiana aqui, a situação é imediata, eu entendo isso, eu não estou desmerecendo quem está passando um perrengue daqueles, sabe? Mas, no geral, a gente só segurar as pontas, graças a Deus a gente está aqui com saúde para conversar e poder tocar nossa vida, os nossos negócios para frente. Então, para um 2021 bom para a gente. Boa. Obrigado, Flávia. Mais uma vez, obrigado a todos vocês, todos quatro. A gente vai se despedindo por aqui. Tá? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço.